Vamos mergulhar em um dos quebra-cabeças intelectuais mais interessantes da Idade Média. Pensa comigo. Como é que a teologia, que estuda literalmente de tudo, Deus, anjos, seres humanos, história, moralidade, pode ser considerada uma única ciência? Parece que não fecha a conta. Pois é, essa era a pergunta que não queria calar lá no século XIII. Os grandes pensadores da época, como Tomás de Aquino, tiveram que encarar esse desafio de frente. E para a gente entender a solução genial que ele encontrou, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema. Então, para sacar a genialidade da resposta dele, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o século XIII. Foi uma época de uma agitação intelectual tremenda, porque a Europa estava redescobrindo as obras completas de um gigante, o filósofo grego Aristóteles. E essa redescoberta causou um problemão. É que o Aristóteles tinha umas regras muito, mas muito rígidas sobre o que podia ou não ser chamado de ciência. E a teologia, com essa mistura toda de assuntos, parecia simplesmente não se encaixar de jeito nenhum. A regra era bem direta ao ponto. Uma ciência de verdade tem que ter um único tipo de assunto. Aritmética estuda números. Biologia estuda os seres vivos. Simples assim. Não dava para ficar misturando as coisas. E aí é que o conflito aparecia. A teologia parecia quebrar essa regra de ouro. Ao colocar na mesma cesta o Criador, que é infinito, e as criaturas, que são finitas, o perigo era que ela fosse vista não como uma ciência séria, mas como uma grande bagunça de ideias. Essa tensão toda deu origem a duas objeções principais. E não eram críticas qualquer, não. Eram argumentos que pareciam um verdadeiro checkmate, que sugeriam que a teologia jamais poderia ser uma ciência única e coerente. A primeira objeção era sobre a própria natureza das coisas. Quer dizer, como é que se pode colocar no mesmo balaio Deus, que é infinito, e as criaturas, que são finitas? Parecia que precisaria de duas ciências diferentes. A segunda era mais prática. Ué, se a teologia fala do que a física e a ética já falam, ela não está sendo só redundante? Uma espécie de colcha de retalhos de outras ciências? E agora, diante desse beco sem saída, o que Tomás de Aquino faz? Ele não joga as regras de Aristóteles fora, nada disso. Ele faz algo muito mais engenhoso. Ele meio que hackeia o sistema por dentro, usando uma distinção simplesmente brilhante. Primeiro, ele fala do objeto material. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é super simples. É só o que uma ciência estuda. Quais são os assuntos dela? E no caso da teologia, a gente já viu que é um monte de coisa diferente. Mas agora vem o pulo do gato. Ele introduz o conceito de objeto formal, e aqui a conversa muda totalmente. Não é mais sobre o que se estuda, mas sobre como se estuda. É o ângulo, a lente, a perspectiva específica que une todos os assuntos. E para ele, é isso que define uma ciência de verdade. E para essa ideia não ficar só na teoria, que pode ser meio abstrata, o Aquino usa uma analogia simples e poderosa. Uma analogia que torna impossível não entender. Ele nos convida a pensar em algo do nosso dia a dia, a nossa visão. É um exemplo perfeito de como uma única capacidade nossa consegue dar conta de uma variedade imensa de coisas. Vamos analisar isso. Os objetos materiais que a gente vê, uma pessoa, um burro, uma pedra, são completamente diferentes entre si. Se a nossa visão dependesse da natureza de cada objeto, a gente ia precisar de um olho para ver pessoas e outro para ver pedras. Seria uma loucura, mas não é assim que funciona. E por quê? Porque a visão não capta a essência da pessoa ou da pedra. Ela capta algo que todos eles têm em comum, a cor. A cor é a razão formal, a lente que unifica tudo e permite que uma única capacidade, a visão, enxergue todos eles. E aí está a sacada de mestre do Aquino. A teologia funciona exatamente como a visão. Os objetos materiais dela são super diversos. Deus, anjos, história, moralidade. Mas o seu objeto formal, a sua lente unificadora, é único. À luz da revelação divina. Então, o ponto crucial é este. A teologia não estuda a natureza para competir com a física, ou a moral para competir com a filosofia. Ela estuda todas essas coisas sob uma única perspectiva, na medida em que elas foram reveladas por Deus ou se conectam com essa revelação. Essa perspectiva é o que muda tudo. Ok, agora com essa distinção bem clara na nossa cabeça, vamos voltar para aquelas duas objeções que pareciam ter acabado com o jogo para a teologia e ver como elas são resolvidas. A primeira objeção, sobre misturar assuntos tão diferentes. Aquino responde que a teologia não tem dois focos. Ela tem um só, Deus, ponto final.
As criaturas só entram na conversa por causa da sua relação com Deus, seja porque ele as criou ou porque elas se destinam a ele. Tudo gira em torno de um único centro, e isso garante a unidade. E a segunda objeção, a da redundância. Aqui, ele usa outra analogia ótima. As outras ciências são como nossos sentidos. A visão pega uma parte da realidade, a audição pega outra. A teologia seria como uma inteligência superior, um senso comum que integra todas essas percepções. Ela não está competindo com as outras ciências, ela as eleva, dando um sentido mais profundo a tudo ao examinar as coisas sob a luz da revelação. Este resumo é fantástico. Tomás de Aquino não jogou as regras de Aristóteles no lixo. Ele as batizou, as expandiu. Onde Aristóteles exigia uma unidade de assunto, Aquino mostrou que uma unidade de referência a Deus era suficiente. E onde Aristóteles pedia homogeneidade, Aquino mostrou que uma unidade de perspectiva, a tal luz da revelação, podia amarrar tudo. É simplesmente genial. E a gente pode até pensar que essa é uma discussão muito antiga, mas essa ideia de buscar a unidade do conhecimento, que tem mais de 800 anos, talvez seja mais relevante hoje do que nunca. É só a gente olhar em volta. Vivemos na era da hiperespecialização. O conhecimento está todo dividido em caixinhas, em disciplinas que quase não conversam entre si. O resultado é uma visão toda fragmentada da realidade. O modelo de Aquino nos desafia a fazer o contrário. Ele nos lembra que é possível, sim, ter uma visão de conjunto, uma visão unificada, onde as diferentes partes do conhecimento se conectam para formar um todo que faz sentido. E uma das consequências mais poderosas disso é a união da teoria com a prática. Para Tomás de Aquino, a crença correta e a ação correta não são coisas separadas. Elas fluem da mesma fonte. Conhecer a verdade mais profunda, a parte teórica, é o que ilumina o caminho para a ação correta, a parte prática. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. No mundo inundado por informações desconexas, qual é a nossa luz unificadora? Qual é a perspectiva que pode nos ajudar a juntar todas as peças do quebra-cabeça e encontrar um sentido maior? O desafio que Tomás de Aquino lançou há 800 anos continua ecoando e muito até hoje.